Olá pessoal, eu sou o biólogo José Sabino, coordenador do curso de ESG do INSTED. É um curso de pós-graduação Lato Sensu e ele está programado para começar no primeiro semestre de 2025. E tenho aqui comigo hoje o enorme prazer de receber o Fernando Garaio, que é engenheiro ambiental, um dos docentes do curso. Ele vai estar à frente de pelo menos 2 disciplinas e colaborar com vários encontros presenciais também. Então a gente hoje vai bater um papo sobre ESG, uma área que é extremamente estratégica, eu diria até crucial para a tomada de decisão, hoje tanto no âmbito empresarial quanto no âmbito da tomada de decisão no plano governamental em diferentes instâncias, né? Então, Fernando, eu queria começar o nosso bate-papo falando especificamente sobre como que a gente está, em que momento que a gente está do planeta e como o ESG pode contribuir para ajudar a sobrevivência das cadeias produtivas, da própria espécie humana no limite, né? Sabino, eu acredito que a essência, né, dos problemas ambientais do mundo está na própria capacidade do planeta se regenerar. Nós sabemos aí que a natureza, né, tem uma grande capacidade de se regenerar nos seus processos naturais. O que acontece é que muitas vezes, né, pelas atividades humanas, essa capacidade ela é testada, né? A gente acaba ultrapassando ou desafiando essa capacidade da natureza em se regenerar. Então, muitas vezes nós extraímos, né, recursos naturais que demoraram milhões de anos para se formar em um curto espaço de tempo. Na outra ponta também, às vezes a gente tem ali os resíduos, a gente tem rejeitos que não são devidamente aproveitados e essa mesma natureza demora ali muitos anos para estar recompondo aquele material na própria natureza. Então, essa questão do timing, eu acho que é a essência dos nossos problemas, né? Então, quando a gente fala de emissões de carbono, por exemplo, de mudanças climáticas, são mudanças abruptas num curto espaço de tempo que, obviamente, isso tem impacto nas cadeias produtivas, isso tem impacto não somente no bem-estar humano, né, mas também no bem-estar do planeta, das espécies que vivem aqui conosco. Então, acho que essa é a essência dessa questão. E o ESG, na verdade, a gente entende ali, né, ele teve um boom dos últimos 7, 8 anos, mas ele é algo já bem antigo, né, já se discutia isso. A primeira chamada a respeito dessa sigla, né, veio lá do antigo secretário-geral da ONU, né, o Kofi Annan, que chegou num momento, reuniu ali as principais entidades financeiras do mundo, os principais bancos, que são quem estimula a economia, quem dá empréstimo, né, quem desenvolve. E ele chegou e falou, vocês precisam começar a olhar alguns critérios que não sejam somente aqueles critérios econômicos. Vocês precisam olhar riscos ambientais, riscos sociais e riscos econômicos e colocar isso na balança. Até para estimular um desenvolvimento de atividades sustentáveis, né? Impulsionar novas tecnologias para diminuir a pegada ambiental. E isso, obviamente, tomou forma, né, muitos anos depois, com a fatídica carta da BlackRock, né, que é um dos principais fundos de investimento do mundo, onde eles colocaram ali como regra, né, que a partir daquele momento a BlackRock iria, a maior gestora de fundos do mundo, né, iria somente investir em ativos que tivessem ali atendendo a esses critérios ESG. E o resto é história, a gente vem ainda se adaptando muito, né, diferentes países em diferentes graus de maturidade, mas o ESG ele veio para a gente conseguir, voltando lá atrás, né, adequar as nossas atividades produtivas às nossas necessidades, a essa capacidade do planeta. Que ótimo. Você tocou num assunto que o ESG já tem algum tempo. Foi no início dos anos 2000, acho que por volta de 2003, 2004, que o Kofi Annan fez essa chamada, né? Ele colocou esse posicionamento chamando a responsabilidade dos tomadores de decisão. Como é que você enxerga a posição que hoje o Brasil e especialmente o Mato Grosso do Sul se encontram? Olha, eu acredito que o Brasil ele tem tudo, né, para ser um líder, né, nessa agenda ESG. Eu acredito que até pela nossa matriz energética a gente é bem diferenciado pelo restante do mundo. De uma certa maneira também nós desenvolvemos ao longo do tempo legislações robustas no meio ambiental
E o Mato Grosso do Sul, eu acho que ele desponta no país, né, principalmente na bioeconomia. A bioeconomia aqui no nosso estado, ela é parte significativa do nosso PIB. E o Mato Grosso do Sul, até por ser um estado novo, um estado que ainda está se desenvolvendo, que está trazendo empreendimentos, tem total potencial de fazer isso da maneira correta, de maneira sustentável. E eu queria então atrair a atenção do Fernando, porque tudo que tem um ativo biológico virou bioeconomia, mas a gente sabe que não é bem assim, né? Óbvio que se você olhar para a agricultura industrial de grandes extensões, ela usa ativos biológicos, mas ela é de fato sustentável, né, do ponto de vista social e ambiental? Então essas perguntas e esse questionamento a gente não vai ter medo de fazer no curso, né? Óbvio que a gente tem que olhar para o setor, por exemplo, produtivo como um aliado, né? E também entender que natureza não é problema, natureza é solução para muitos dos temas que a gente tem que enfrentar nesse cenário desafiador do século XXI. Você poderia falar então um pouquinho sobre esse assunto que é da mais alta importância e também complexo, né? E aí a gente começa a entrar um pouco, né, naquela famosa palavrinha, né, que é o greenwashing, né, que é basicamente empresas que tentam ali se aderir a essa pegada ESG, mas que na verdade na prática ali, né, acaba não respeitando, né, esses critérios, né? E nesse sentido, eu costumo dizer que a sustentabilidade como um todo no âmbito corporativo, primeiro que ela é um processo, ela não é um marketing, ela não é uma ação pontual, longe disso, ela é um processo que acaba permeando toda a organização, né? Então, de nada adianta, por exemplo, né, muitas vezes a gente vê, vamos fazer ações para coletar lixo na praia, mas quando a gente olha porta para dentro da empresa, a gente verifica que, por exemplo, ela não tem controle de emissões de poluentes, não tem medidas mitigadoras, não tem ali controles ambientais dentro do seu processo, não tem controle sequer de consumo de água, de lançamento de efluentes, não investe em tecnologias para diminuir a sua pegada ambiental, não tem a cultura da sustentabilidade na tomada de decisão. Então, porque a empresa, hoje em dia, né, lá pegando, né, o conceito anterior, né, do Milton Friedman, né, que acabava olhando somente para a questão do lucro, isso agora, as empresas vêm sendo cada vez mais exigidas para não olhar somente para isso, e olhar para os aspectos ambientais, sociais e de governança. Então, isso assim, é essencial, porque agora já não é algo mais que você pode optar, né? É algo que você acaba sendo obrigado por lei. Mandatório, né? Mandatório. E pelo próprio mercado. O mercado, ele está cada vez mais exigindo isso. Só para dar alguns exemplos, nós tivemos uma resolução da CVM aí, há algum tempo atrás, que agora, né, você deve incluir ali, é obrigatória essa inclusão de informações ESG e baseadas em um padrão internacional. Ou seja, todo relatório de sustentabilidade, de resultados das empresas vão ter agora que seguir um padrão internacional que visa prevenir, por exemplo, o greenwashing, né? Tivemos agora, bem recentemente, né, uma aprovação aí bem nova, que foi a do mercado brasileiro, né, do Sistema Brasileiro de Comércio de Carbono, né, que vai regular tanto o mercado aí, regulado de carbono, quanto também o voluntário. Então, são movimentos que já incluem praticamente, né, todos os setores econômicos, e é difícil você acabar não investindo ou não dando estruturas, né, para apoiar essa agenda. O tema que permeia muito, e a gente sempre olha quando fala de empresa, está sempre muito ligado à questão do lucro, né? E se você vai para um caminho, por exemplo, do Brasil como gerador de commodities, a gente vai para um caminho um pouco limitado. Você tem uma produção agrícola, por exemplo, de alta performance, né? O Brasil é realmente uma referência, e que orgulho disso, derivado de pesquisa da Embrapa e de órgãos que fomentam, né? Mas acho que a gente pode dar um passo adiante, que é agregar valor às cadeias produtivas, né? Então, ao invés de vender, por exemplo, a soja in natura, por que não agregar valor aos processos e gerar produtos derivados que tenham valor agregado, né? E isso, então, é um caminho meio que sem volta, né? Eu uso sempre como referência o professor Carlos Nobre, né, que trata desse assunto, né, a Amazônia 4.0, que agrega valor às cadeias produtivas, né, dando, então, muito mais robustez, né, ao que é produzido em termos de resultados, né, da bioeconomia, né?
Exatamente, Sabino. E assim, eu entendo que esses conceitos, né, eles precisam ser cada vez mais aprimorados, inclusive o conceito de bioeconomia, né? Como você mesmo diz, não é só porque você tem ali a exploração de ativos biológicos que aquele setor ele é de fato sustentável. Existe uma grande diferença nisso. E isso começa com a nossa visão, primeiro, crítica do consumidor. Eu acho que isso hoje já existem ferramentas para a gente verificar essa questão do greenwashing, saber se um produto é sustentável ou não é sustentável, o que é somente ações de marketing, o que realmente é efetivo, né? Então eu entendo que realmente é um caminho sem volta. Algumas palavras mexem muito, né, com o ESG, né? Então, quando a gente fala em ciclo de vida, reuso, recusar, né, reciclar, são palavras que às vezes ficam meio perdidas, né, no senso comum, né? E eu acho que quando a gente começa a lidar com isso, a gente pensa nos processos produtivos de uma maneira mais moderna, né? Olhando, então, por exemplo, aos processos dentro de uma cadeia produtiva que vai, então, gerar as chamadas externalidades, né? Elas podem ser positivas ou negativas, né? Como gerenciar isso a partir do ESG, Fernando? Olha, eu costumo comentar sobre uma ferramenta, né, que muitas vezes é desconhecida, né, do público em geral, até mesmo entre os profissionais da área ambiental, né, que é a avaliação do ciclo de vida, né? Eu acho que hoje é uma das melhores formas da gente realmente conseguir avaliar a sustentabilidade de um produto ou de um serviço. Uhum. Basicamente, né, a avaliação do ciclo de vida ela vai conseguir, através de muitos dados, né, não é uma análise simplória, mas na verdade a gente vai estar analisando quais são os impactos de um processo produtivo desde da extração do recurso natural, seja ele qual for, se for um derivado de petróleo, plástico, produtos químicos, enfim, passando por atividades de transporte, manufatura, distribuição, até esse produto chegar ali na gôndola do supermercado ou da loja. A análise do ciclo de vida também considera o processo de utilização desse produto, ou seja, a vida dele, né, durante o seu tempo de vida útil, e também o seu descarte, reutilização de materiais, se for o caso. Essa análise, ela nos dá muito valor porque a gente consegue saber, e aí pegando um pouquinho, né, da parte ambiental, o quanto que toda essa cadeia, por exemplo, para produzir este relógio, quais foram as emissões de carbono, quais foram ali, qual foi o meu impacto na água, né, com relação ao lançamento de efluentes durante o processo produtivo, quais produtos químicos eu consumi, qual que é o meu impacto em questão de toxicidade humana, por exemplo, qual que é o meu impacto nos ecossistemas. Então, isso tudo, a análise de ciclo de vida, ela consegue me trazer com resultado numérico ainda, né? Então, existem metodologias robustas para você calcular isso. E agora, né, a gente tem também análise de ciclo de vida na parte social, análise social, que é algo que está começando a entrar com bastante força. Isso é extremamente relevante, né? Quando a gente fala, por exemplo, do ESG, está lidando com o social, e um dos recortes é assim, eu tenho que fazer garantias, por exemplo, de inclusão, tratar as questões de direitos humanos, né? Mas também tem um componente que reflete fortemente nas questões, por exemplo, trabalhistas, né? Por exemplo, uma empresa que tenha níveis de responsabilidade social alto, ela tem muito menos problema com o seu corpo de colaboradores, inclusive no momento, por exemplo, de desligamento, né? Aquela pessoa se sente respeitada e segue, vida que segue, né? Do contrário, quando isso não existe, você pode ter muitos impactos, inclusive financeiros. Então o ESG trata também desses componentes, vamos dizer, mais modernos, né? Em termos de parâmetros civilizatórios, né? E eu adicionaria ainda aí, Sabino, um conceito que a gente até utiliza eu utilizo muito profissionalmente, né, na empresa que eu trabalho, que é a licença social para operar, né? É um conceito também aí que chegou, né, no público de uma maneira bem recente, mas é que basicamente o que? É a minha capacidade de continuar operando em uma determinada área, uma determinada região, com o apoio daquela sociedade, né? E aí a gente pode falar tanto de população urbana quanto populações tradicionais, indígenas, porque muitas vezes não é só um empreendimento chegar lá e se implantar. Hoje a gente sabe que a viabilidade do empreendimento ele pode até acabar se você realmente tiver conflitos, né, constantes ali numa determinada conflitos sociais. Então é importante as empresas também estarem muito atentas à manutenção da sua licença social. Muito bom.
Em relação às questões sociais, a gente pode ainda pensar, por exemplo, na equipe, nos funcionários, nos colaboradores de uma empresa, né? E aí você tem, por exemplo, certificações, né? Aquelas certificações que dão acreditação para os procedimentos, os processos que a empresa adota internamente, né? E isso também reflete em todas as cadeias. Então não adianta nada, por exemplo, uma fábrica que faz cápsula de café, né? Tem todos os seus parâmetros internos regulados, mas lá na ponta, por exemplo, um dos fornecedores tem trabalho infantil no plantio, né? Então essa vigilância das cadeias como um todo, né? No sentido de proteger, no sentido de gerar equidade, né? Que é uma palavra muito forte, né? E eu digo uma coisa, até li uma pesquisa, né, recentemente, que fala que basicamente os profissionais com capacidade de analisar essas cadeias produtivas, fazer essa gestão de fornecedores, né, propor soluções, fazer essa gestão completa de toda essa cadeia para minimizar os impactos, são profissionais raríssimos e que estão totalmente em falta no mercado. Essa, então, é a razão pela qual a gente tem que fazer, né, e investir mesmo na formação de quadros, de pessoas que contribuam com esse novo momento, né, da economia, que não é só voltada para o lucro, né? Ela pensa na complexidade da nossa sociedade e quanto que uma formação bem estruturada, qualificada de ESG pode fortalecer a atuação do profissional no mercado de trabalho. Olha, até como líder, né, em uma grande empresa, eu sei da dificuldade que a gente tem de encontrar quadros, né, capacitados na área ambiental. É sempre um desafio muito grande. E esse curso, eu acho que ele calha muito bem, porque nós temos o componente ESG, né, mas ele não é apenas mais um curso de ESG. Ele traz como pano de fundo a bioeconomia, que é algo que está impulsionando, né, impulsiona de fato o nosso país. Eu acho que existe uma certa vocação para impulsionar a bioeconomia, e especialmente aqui no Mato Grosso do Sul, nem se fale, né? Então eu acho que é uma oportunidade única esse curso focado nas práticas ESG, nas políticas governamentais, responsabilidade social corporativa, a própria análise de ciclo de vida está na ementa, mas sempre com aquela ênfase na bioeconomia. Então acho que é uma oportunidade única, uma grande ideia unir o ESG à bioeconomia. E especialmente se a gente olha para o planeta, vamos fazer um exercício aqui, né? Se a gente fosse um astronauta ou um alienígena, né, que chegasse, preciso redesenhar, preciso entender o que é o planeta hoje. Se você olha para a China, ela é a fábrica do planeta, né? Ali você tem os processos industriais do mais alta competitividade, produtivos, né? Se você olha para a Índia, por exemplo, ela é o escritório. Muitas corporações mundiais, inclusive, têm a sua sede administrativa na Índia, né? Poucas pessoas se ligam nisso, né? Os Estados Unidos, certamente, o centro financeiro, onde ainda seguem, né, os grandes bancos, toda essa gama, né, com exceção também de alguns países europeus, como Suíça, Liechtenstein, Luxemburgo, que tem, né, uma estrutura bancária e financeira muito robusta. Mas olhando pelo olhar desse ET que está chegando no planeta, os Estados Unidos seriam, então, o banco, né, da Terra. E o Brasil? O Brasil, no meu entendimento, e aqui eu falo como um biólogo e como uma pessoa que trabalha com a parte de desenvolvimento, o Brasil, ele é a fazenda, pela pujança do agro, e a floresta, porque nós somos detentores de quase 20% de toda a biodiversidade do planeta. Então, o Brasil, ele tem dois papéis, e um não pode e não deve anular o outro, né? Eu acho que aí é uma questão de avanço do ponto de vista científico, do ponto de vista tecnológico, do ponto de vista político até, dessa possibilidade de convivência, né? Então, o ESG, no meu entendimento e nessa visão, digamos, macro, tem esse condão de ajudar a gente compreender o papel que o nosso país tem, e obviamente a nossa população tem, diante desses desafios, né, Fernando? Com certeza, Sabino. E assim, nós já tivemos, né, a Europa, né, por exemplo, né, já fez ali, já tem toda a sua pegada, né, praticamente não tem floresta, o hemisfério norte como um todo, né, já foi bastante explorado, e aqui a gente tem essa biodiversidade única no mundo, que a gente ainda, eu entendo que nós não a conhecemos por completo, acho que ainda tem muita pesquisa, e a gente ainda tem todo esse potencial, né, do próprio agronegócio, né, da gente tentar fazer um agro mais sustentável. Aí também, né,
com as pesquisas, nós temos aí hoje diversas empresas que já possuem, né, atividades na Amazônia, já conseguem tirar valor, já conseguem devolver inclusive aquilo, né, para aquela população. Então eu entendo que esse é o caminho para o Brasil. Legal. Eu agradeço muito a sua presença e a gente se encontra aí no curso de ESG do INSTED.